Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesta nova edição do Minuto APUB. Sou a professora Maria Rosária Barbato, presidenta do APUB, e hoje trataremos de alguns assuntos de especial relevância. Hoje trataremos, em primeiro lugar, do debate sobre a carreira EBTT, trataremos da mesa de negociação permanente desses docentes, o andamento dos debates sobre a reforma administrativa e as tentativas de Romeu Zema de beneficiar seus doadores de campanha enquanto entrega o patrimônio público mineiro à iniciativa privada. Falaremos também sobre as nossas últimas lutas de rua e, finalmente, sobre o nosso bairro, né? Então, em primeiro lugar, eu chamo a atenção para o fato que participamos de 2 dias de intenso debate e reflexão sobre a carreira EBTT, de ensino básico, técnico e tecnológico, em um encontro nacional promovido pelo Andes em Brasília. Para nós informar e para nós relatar o que aconteceu neste encontro, nós convidamos aqui o nosso diretor de Território e Movimento, Arte, Cultura, Direitos Humanos e Diversidade do APUB, o Paulo Henrique Pinto Coelho Rodrigues Alves, Isso. O nosso Pete. Isso é bem simples, né? Pete, seja muito bem-vindo, aqui toma nosso cafezinho. Obrigado, Marisa. Hoje, como temos um convidado aqui entre nós, que na verdade é nosso diretor e nos auxilia bastante, né? Tem também um pão de queijo, então sinta-se à vontade. Muitíssimo obrigado. Então, Pete, o que vocês nos diz acerca desse encontro que aconteceu lá no Andes? Ultimamente a gente está tentando participar bastante desses encontros, né? Também para entender um pouco o que está acontecendo nas outras universidades do país, nos institutos federais do país, e tentar entender como podemos proceder com uma luta mais unificada, né? Exato. Então, se você puder nos relata um pouquinho sobre essas jornadas lá em Brasília. Isso aí. Primeiro, boa tarde a todas, todos, e agradecer o convite de estar aqui com vocês para falar um pouco desse encontro que estivemos, né, na semana passada em Brasília, para tratarmos especificamente da carreira EBTT e uma luta que é uma luta nacional pela unificação das carreiras do Magistério Federal. Esse encontro, a gente se reuniu na sede nacional da Andes e tivemos lá a participação de cerca de 60 professores, a maior parte deles professores da carreira EBTT, né, do ensino básico, técnico e tecnológico, conversando um pouquinho, né, da importância que é essa carreira específica dentro da universidade, né, que ela está ali dentro dos IFs, né, Institutos Federais, dos Cefetes e também dos colégios de aplicação, como eu, por exemplo, faço parte do Centro Pedagógico aqui da FMG, né? E aí discutindo um pouco da importância de pensarmos na possibilidade, né, na luta em unificarmos as carreiras, que hoje temos a carreira de magistério superior e a carreira EBTT. E o que nos difere, na verdade, em relação aos colegas, né, aos pares aí do magistério superior, é justamente esse reconhecimento. Temos, por quê? Um reconhecimento de que somos intelectuais, né, que desenvolvemos pesquisas, publicações, embora estejamos trabalhando com o ensino básico, né, com a educação básica. Mas é importante dizer que dentro da própria carreira do EBTT temos muitas diferenças entre nós. Foi importante estarmos com colegas de diferentes instituições do país, das 5 regiões. Foi um encontro muito rico, estávamos lá colegas do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, de boa parte das instituições federais do país, e isso trouxe uma pluralidade para o nosso discurso. E explica um pouco para a gente quais foram as pautas,
quais foram os assuntos que foram enfrentados, quais foram as questões que nesse momento estão inquietando mais os docentes do ensino básico, técnico e tecnológico? Primeiramente, assim, a conversa se pautou, o tema principal da nossa conversa lá foi justamente a unificação das carreiras. Mas outros assuntos vieram em pauta, por exemplo, o fim da portaria 983, né, que de certa forma ela tira a autonomia das universidades e ela já foi aprovada na Comissão de Educação no Congresso e agora estamos aguardando a aprovação no plenário. Também o fim do novo ensino médio, né? Precisamos acabar com esse desenho de ensino médio que destruiu aí a formação dos nossos jovens no país. Então foi isso, assim, a questão da unificação da carreira, a portaria 983, a derrubada da portaria 983, falamos um pouco do RSC e principalmente também do fim do novo ensino médio. E qual é a sensação que você teve lá, né? Qual é o sentimento geral? Há uma expectativa de se solucionar essas questões? Há propostas a serem encaminhadas? O que foi encaminhado lá? Sim, essa discussão feita no antes foi bastante relevante, muito importante, porque nós percebemos que as questões que a gente tem aqui no FMG temos também em várias universidades, né? Então, quando a gente se reúne com os pares, com os colegas de todo o país, a gente ganha força, né? É uma discussão que a gente já tem feito aqui pela PUB, enfim, mas que lá a gente tem mais força, né? E agora o que foi deliberado é que a documentação feita dessa nossa reunião seria levada à Comissão de Educação do Congresso para novos debates e novas discussões. Esse é o encaminhamento. Estamos na luta. Então, assim, é uma luta, né, como tantas coisas, assim, nas quais ainda precisamos avançar. A destruição no governo anterior tem sido muito grande. Agora, reconstruir não vai ser tão fácil, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, mas não podemos deixar de fazer a pressão necessária. Sem dúvida. Porque as demandas são tantas e quem deixar de pressionar vai acabar não conseguindo avançar nas próprias lutas. E a última coisa, como você se sente sendo um professor BTT dentro de uma universidade, junto com professores de magistério superior, que tem uma carreira totalmente diferente, que tem leituras diferentes da realidade da educação? Qual é a sua percepção? Um professor mais novo, um professor mais jovem, né? Qual é a sua sensação dentro da nossa universidade? Quando a gente faz o concurso e passa para entrar na universidade, é sempre aquele sentimento de orgulho, né? E é esse mesmo sentimento. A gente é feliz por estar trabalhando, né, numa universidade com a proposta de um colégio de aplicação que é referência para as outras escolas. No entanto, a gente começa a perceber nas lutas, né, quando a gente está junto ao sindicato e junto aos colegas também do magistério superior, que as lutas são muitas e, como você bem disse agora há pouco, a gente não pode deixar de fazê-las, né? Então, o que a gente percebe é que as diferenças, assim, nós realizamos também dentro da educação básica, como já disse, ensino, pesquisa, extensão, administração, pesquisas de qualidade. Então, o que a gente quer, o que a gente deseja é esse reconhecimento, né? O que a gente a luta mesmo pela unificação das carreiras, para que a gente possa usufruir dos mesmos direitos dentro da universidade. Muito bem, e é isso que nós esperamos também, e o APUB está na luta para isso também. Então, aqui continuando, né, com relação à mesa de negociação específica e temporária para tratar das carreiras docentes de nível superior, essa foi realizada na tarde da última terça-feira, dia 3 de outubro, em que representantes do governo federal
e várias entidades sindicais se reuniram para a segunda rodada da mesa de negociação específica e temporária para tratar das carreiras docentes, magistério superior e ensino básico, técnico, tecnológico, assim como de técnicos administrativos em educação. Para o momento, para perguntar aqui para minha comunicação se está tudo certo, porque no meu quadro aqui parece que parou. Não? Ok. Então, esses são os imprevistos da direita, né? Bem, então, essa reunião ela foi realizada na sede do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, lá em Brasília, com membros da pasta falando em nome do governo, juntamente com os integrantes do Ministério da Educação, né? Agora, os servidores federais foram representados pelo Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior, que é o ANDES Sindicato Nacional, pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, ou seja, a FASUBRA, e pelo SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Esta mesa ela prosseguiu com as discussões iniciadas na primeira rodada da mesa específica, lá no dia 4 de setembro. E, no entanto, a categoria demonstrou um certo descontentamento com a falta de progresso nas negociações nesse período. E, por exemplo, o governo ainda não atendeu ao pedido para que apresentasse um cronograma efetivo para as reuniões da mesa em curto, médio e longo prazo. Inclusive, há uma preocupação de que essa programação seja informada com antecedência, né, para que as entidades possam ter tempo de discutir, possam ter um tempo para se organizar. E, além disso, continua a ser um problema a previsão insuficiente de investimentos destinados ao setor, como previsto no orçamento para 2024. Afinal, a pequena margem limita de qualquer forma as possibilidades de reajuste para a categoria. Nós sabemos que o governo tem nos informado que os valores à disposição não são tão elevados. Da mesma maneira, também interfere nas possibilidades de alterações nas carreiras docentes, já que estas compartilham o mesmo montante de recursos. E quanto à carreira EBTT, Pete, o que foi colocado lá na mesa? Exato. Então, as discussões, conversamos muito sobre essa questão da unificação, né, da carreira da educação básica, técnica e tecnológica com o magistério superior, criando-se uma única carreira, né, de magistério federal. Sim. E também a discussão sobre o fim do ensino médio. Ambas discussões foram pautadas e vão ser levadas agora para a comissão do Senado, da Câmara, para novas discussões, negociações e para futuras votações na Casa. Então, as discussões serão retomadas na próxima rodada desta mesa específica, né? E na ocasião, o governo, pelo que nós foi informado, se comprometeu a apresentar um estudo em relação às demandas apresentadas pelas entidades, né? No entanto, não foi apresentada ainda uma data para o próximo encontro, né? Bom, então a retomada das negociações entre o governo e os servidores públicos federais, por meio desta mesa permanente, reflete um pouco a capacidade de mobilização e de pressão da categoria. Mas, apesar dessas conquistas, é preciso manter, como a gente estava falando antes, manter a pressão sobre o Estado, né, para garantir respostas concretas do governo. E a luta continua para a valorização dos serviços e dos servidores públicos federais. E ainda, sobre a nossa luta em âmbito nacional, no último dia 29 de setembro, sexta-feira, a Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação, ela afirmou
que não existe um prazo fechado para a apresentação por parte do governo de uma proposta de reforma administrativa. É outro tema muito quente. Nessa entrevista, Dweck afirmou que o Ministério da Gestão e Inovação foi criado para discutir não a reforma administrativa da PEC 32, mas uma verdadeira transformação do Estado para o Estado ter mais agilidade e mais eficiência, né? Mas ainda assim, há uma intensa pressão parlamentar que está sendo capitaneada por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que tem levado a tentativas de apuração por parte da imprensa tradicional do que seria a proposta do Poder Executivo para transformar o Estado. O que significaria, neste caso, transformar o Estado? Alguns portais, com base em uma entrevista proferida pelo secretário extraordinário para a transformação do Estado, o Francisco Gaetani, noticiaram que dentro da proposta do governo existe a perspectiva de possibilitar a contratação de trabalhadores com carteira assinada na administração indireta federal, nas estatais, nas autarquias e nas fundações. Porém, o próprio ministro da Gestão e da Inovação, no seu próprio site, soltou uma nota de esclarecimento em que afirma exatamente que não há nenhum projeto de contratação de funcionários seletistas para a administração direta. E ainda ele afirma que a administração direta é organizada com base fundamentalmente em servidores públicos estatutários. Portanto, isso que está sendo afirmado, não há possibilidade de seletistas trabalhar em ministérios fora, claro, dos cargos de confiança ou algum tipo de seção normatizada. E na mesma nota, há ainda a informação de que a discussão sobre uma melhor organização e racionalização do sistema de carreira não afeta direitos dos servidores de carreiras existentes, né? Então, muitas carreiras cessarão de existir, não porque por causa dessas mudanças, mas pelo simples fato de que seus últimos servidores estão se aposentando, né? Portanto, não há planos de fusão de carreiras existentes com uma possível transição para novas, mas de reforço das carreiras transversais que atendem a diversos ministérios simultaneamente. O fato é que o clima é um pouco problemático, né? O governo Lula está tendo bastantes pressões pelo Lira, que na verdade parece estar verdadeiramente chantageando o governo, né? E tem também um problema de grande desinformação, né? Quanto antes o Poder Executivo evidenciar seu posicionamento sobre sua proposta de reforma administrativa, explicitando o que se está entendendo por transformação do Estado, melhor será, né? Então, a partir daí, nós poderemos praticamente, concretamente, pressionar o governo e lutar em defesa dos direitos das servidoras, dos servidores públicos federais, né? E agora, assim, a gente sempre fala, Pete, de que acontece aqui, apesar de sermos servidores federais, sempre precisa, né, claro, informar um pouquinho do que estamos enfrentando aqui em Minas, porque nós somos classe trabalhadora. Como classe trabalhadora, a gente compartilha, né, as dores e a gente luta junto, porque os problemas dos cidadãos são os nossos problemas, porque nós somos classe trabalhadora, né? Então, vamos falar um pouco desse governo ultra neoliberal, que é o governo Zema, que continua trazendo problemas, né? A partir de janeiro do próximo ano, produtos considerados supérfluos ficarão mais caros em Minas Gerais
Isso depende do fato que houve um aumento da alíquota de imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços. E a lista dos itens que serão afetados é uma lista bastante extensa. Inclui telefones celulares, produtos de beleza, bebidas alcoólicas, refrigerantes, entre outros, né? E aqueles que devem mais sofrer com essa medida são os comerciantes e os pequenos empresários, mas também a população em geral, que sentirá o aumento dos preços em sua rotina, então, em sua pele, né? Então, esse projeto é projeto de autoria do governo do estado, foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com uma margem muito pequena, com apenas 4 votos de diferença. E no dia 28 de setembro, o governo Zema sancionou a medida, sendo oficializada como Lei 24.471. A proposta, contudo, vai na contramão das declarações do próprio Zema, o neoliberal, que se dizia contrário ao aumento de impostos, né? A arrecadação estadual, ela não deveria ser um problema, né? Poucos meses atrás, o governo de Minas abriu mão de 1,2 bilhão para conceder isenções fiscais para locadoras de veículos. Os amigos tudo, né? Exatamente. Não precisa, né, de recursos, né? Mas vai incide na população, né? Então, e não é um acaso, né, que a medida está beneficiando os empresários que mais doaram para a campanha da reeleição do Zema, né? Os donos da Localiza, né? As contribuições dos 4 donos de empresa para a campanha somaram 5 milhões, o que equivale a 28,2% dos gastos de Zema no pleito eleitoral, né? Então, o APUB está nessa luta junto com a população, e sobre isso nós alertamos também um outro dia, fomos na rua no dia 3, inclusive para denunciar a privatização das estatais mineiras, como a CEMIG e a Copasa. A privatização da CEMIG e da Copasa causaria para a população problemas enormes, né? Nós sabemos que as empresas, por exemplo, não têm interesse em operar em lugares pouco rentáveis. Então, as populações dos lugares mais afastados, do interior aqui de Minas, correm risco de ser gravemente prejudicadas, né? E assim, com essas medidas, vem novamente à tona o fato que o governo beneficia bilionários, enquanto quem vai pagar a conta é o povo. Exatamente, né? Por isso, a gente está na luta nacionalmente pela valorização do serviço público e do servidor público, porque, como sempre nós dizemos, servidor público valorizado significa serviço público de qualidade, né? Então, no dia 3, nós fomos na rua, em ato público conjunto, contra a reforma administrativa, contra as privatizações da CEMIG e da Copasa e pela valorização do serviço público. Esta mobilização integrou o calendário de luta do FONASEF, que foi definido pela Plenária Nacional dos Servidores Públicos, a qual também nós participamos. A manifestação ocorreu lá na Praça 7, no local se encontraram várias entidades, né? Foi uma oportunidade de diálogo com a população, buscando a conscientização sobre essas ameaças, né, que se impõem à classe trabalhadora e à população em geral. Houve panfletagem, teve música, tudo isso fez parte dessa ação,
bem como as falas dos representantes dos movimentos sindicais. Nós do APUB também levantamos a bandeira, como disse, da valorização do funcionalismo público federal, a começar pela campanha da reposição salarial. Chamamos atenção para as mobilizações construídas em nível nacional para suprir as perdas nos vencimentos da categoria que são acumuladas ao longo dos anos sem reajustes, lembrando que nós estamos com uma perspectiva na verdade a nossa demanda é de um reajuste de entre 40% e 50%, mais ou menos, que são as perdas que nós tivemos desde 2010, né? Nós levantamos a palavra de ordem que servidor público valorizado significa serviço público de qualidade e também nós chamamos a atenção para o risco de sucateamento dos serviços do Estado prestado à população, caso a reforma administrativa seja aprovada. Chamamos a união da sociedade contra este projeto de desmonte, assim como fizemos durante o governo Bolsonaro, na jornada vitoriosa que levou à paralisação da discussão sobre a proposta. Lembrando que nós derrotamos o avanço da PEC 32 com uma potente mobilização que fizemos localmente e lá em Brasília, junto ao complexo das entidades e dos servidores públicos federais. Então, nós do APUB seguimos presentes e atuantes na rua, esse é o nosso espaço natural de luta. A mobilização da nossa categoria continua sendo fundamental para a valorização do serviço público. E por fim, para encerrar em beleza e de alto astral, né, lembramos a todas e todos o que, Pete? O nosso baile, né, do APUB, convidando a todas e todos, né, para estarem presentes no dia 21 de outubro, em comemoração ao nosso dia, né, o dia do professor. Exatamente. O dia do professor, que será dia 15 de outubro, nós vamos comemorar no dia 21. Isso aí. Aonde será, Pete? Esse ano, gente, mudou de lugar, né? A gente fazia sempre no clube, agora estaremos no Labareda. Perfeito. Às 22 horas, né? 22 horas do dia 21 de outubro. Exatamente. E atentem-se. Fiquem atentos que os ingressos serão disponibilizados pelo Simpla, não é isso? Entre os dias 10 e 17, mediante a lotação que são para 800 professores, né? Cada colega tem direito a um par de ingressos, não é isso? É isso mesmo. E aí estaremos lá todos juntos comemorando a nossa alegria de ser professores e também fortalecendo a nossa luta e o nosso espaço. Teremos algumas surpresas, então não percam, chame seus colegas, os colegas que nunca foram, você que foi no baile, eu sei que você vai querer voltar, né? É isso aí. Quem já foi... É uma delícia, gente. Vá, que é muito legal. Lembrando novamente, este ano não será no Jaraguá, será no Labareda. Exatamente. Então, mantenha também seus contatos atualizados, anote lá o número da comunicação do APUB, porque sem anotar no seu telefone o número da comunicação do APUB, você não irá receber as mensagens que estamos enviando na lista de transmissão. Lembrando que lista de transmissão não é grupo, então vocês apenas recebem notícias, informações do APUB. Então, pedimos a todas e todos que fiquem atentos também aos correios, né? Porque nós já enviamos o nosso informativo impresso e fique atento também ao informativo que será enviado hoje, que conterá todas as informações necessárias para a retirada dos ingressos do nosso baile tradicional. E além disso, nós retomaremos nossas visitas às unidades e ainda nesse mês iremos ao Cortec e provavelmente em alguma outra unidade. Então eu agradeço o nosso querido Pete, esperando que ele possa estar
conosco mais vezes, inclusive, quem sabe, ficar aqui no meu lugar de vez em quando. Isso seria uma beleza, né? Acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Dar espaço aos nossos diretores, a todo mundo ter a possibilidade de se manifestar, de participar das nossas atividades. Então, muito obrigada, Pete. Obrigado a você, Marisa. Foi um prazer estar com você aqui hoje. O seu cafezinho está frio, o meu também. Mas enfim, gente, nos vemos no próximo Minuto a Clube.